cheio de vontade do meu trabalho, né? Devido à minha aprovação que eu tenho lá no meu trabalho. Mas Deus disse que eu estou lá como instrumento também para ir, os familiares da minha esposa, vir alcançar a salvação. Então, às vezes, a gente não entendemos o trabalho de Deus no meio da nossa parentela que não será o Senhor. Nós questionamos com Deus. Mas Deus, ele no momento, ele não explica, mas depois ele vai explicar por que nós passamos por certas dificuldades e provações. Porque ele está forjando o nosso coração para nos fortalecer para algo maior que ele tem na minha e na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não trouxe meu celular, mas o irmão Gerando queria colocar aqui o fundo musical. Então, irmão Micael, se tiver algum fundo musical. Eu gosto de louvar ou de pregar com glória a Deus. Tem pessoas que questionam, irmãos, mas eu gosto. Amém? Se eu tivesse fundo musical, principalmente aquela oração do nosso missionário, eu gosto também de colocar ele. É bem maravilhoso. Que Leia canta, né? Sobre o meu paizinho querido, que orava sempre aqui no missionário. Mas eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu estava querendo trazer uma mensagem que eu estava estudando na Bíblia durante essa semana, final de semana passado, era lá no Novo Testamento, lá em João 15. Mas Jesus ali colocou no meu coração sobre a história de Noemi. Vocês conhecem Noemi, quem ela era? Noemi era esposa de Abimeleque. Aleluia, Deus. A Bíblia nos diz que ele morava em Ramate Zafraim. Só que ele, ali mesmo na Judéia, Deus sempre tem um propósito, irmãos. E às vezes nós não entendemos. Às vezes, quando a aprovação está no meio da nossa família, às vezes o diabo, Deus permite para que ele venha nos provar. A aprovação chega ao extremo, que às vezes nós achamos que não vamos suportar a aprovação. Mas Deus conhece a tua estrutura, foi Ele que te formou, foi Ele que te criou.
Deus, tomara, eu nem falei para o senhor fazer, virar para ele, mas tomara que nasça pé de uva. Aleluia. Nasceu nu, não nasce. Se eu plantar para você, não vai nascer já. Glória a Deus. Então, morre mal e morre filho. No decorrer do final dos 10 anos, Noemi, ela começa a acusar Deus, falando que Deus fez ela como mata amarga. Falou que todo dele pesou sobre ela. Só que eles primeiro, antes de sair de Belém, de Judá, não tomaram a direção de Deus. Talvez eu estou falando com alguém aqui nesta noite que já planejou e sair da presença de Deus, talvez ir para uma terra que não é o teu destino, que Deus não tem projetado. Porque a terra que Deus tem planejado para a sua igreja, para o seu corpo, para os membros do corpo de Cristo, mesmo que nós falamos igreja, igreja é coletividade, viu, irmãos? É unidade. O que é coletividade? Que não congrega no decorrer da igreja, no templo onde se reúnem os membros, não é igreja, não é? Porque o corpo de Cristo são todos os membros reunidos. Porque quando o membro do meu corpo ele é amputado, ele morre. Aleluia. Assim é o membro da igreja, quando ele ou ela deixa de congregar, não quer mais congregar porque ele não quer vir. Eu não digo quando está doente, ou por causa de um trabalho, mas no dia de folga do trabalho, ele ou ela vai estar na igreja. E se ele, nesse dia de folga, ele ou ela trocar esse dia de folga de estar na igreja para estar em outra coisa, ele também não é membro do corpo de Cristo, ela também não é. Aleluia. Amém? Amém. Então, ela chama a Orfa, Ruth, faz aquela reunião com as duas. Olha, minha filha, lá em Israel nós temos uma lei que eu gosto de trazer sempre lá em Marcos, capítulo 12, versículo 24 e 25, e 26, 27, 28, que fala sobre a lei da restauração e reconstituição, ou do filho, do homem que morresse, se ele não tivesse filho, que o próprio segundo irmão tomaria aquela mulher como esposa, e o filho que tivesse não seria do irmão vivo, mas do irmão morto, para que a descendência dele, a geração dele, não fosse extinta em Israel. Deus tinha esse cuidado. Aleluia. Aí, tanto que os saduceus, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, a mulher que casou com aquele primeiro homem, que tinha mais 6 irmãos, ele morreu, ele não teve filhos com ela. Então, na lei, Moisés falou que ela deveria casar com o seu segundo irmão, para que pudesse suscitar descendência ao seu irmão morto. Só que morreu, o outro irmão não teve filho, morreu, passou por 7 irmãos. Aleluia. E por último morreu a mulher. Glória a Deus. E aí, eles querendo tentar Jesus,
promessa, que naquela terra de Israel, lá em Judá, lá em Belém, a casa do pão, Deus tinha alimento para ela. Poderia não ser um alimento físico, sólido, Aleluia. mas deveria crer que haveria um alimento espiritual. Então ela foi. Quando as pessoas viram Noemi entrar na cidade, Noemi ali, o povo começou a olhar para ela e começou a falar: vi Noemi sozinha. Talvez as pessoas não tinham mantido mais notícia dela, nem que o marido dela, os dois filhos tinham morrido, que não tinha a distância de Moabe para poder chegar até a terra de Judá. Era cerca de 300 quilômetros, 280 a 300 quilômetros. Agora imagina, o povo começa a olhar para ela, não, ela está sozinha, cadê o marido e os dois filhos? Noemi, o que aconteceu? Seja bem-vinda. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, de amada, porque a mão de Deus veio sobre mim. Porque queria culpar Deus. Talvez algo está acontecendo dentro da minha casa, dentro da nossa parentela, nossa família. Glória a Deus. Ele quis, Ele pode ter permitido. Aleluia, Deus. Deixou alguém da nossa família trilhar o caminho que Ele quis. Deus queria, Deus colocou vamos dizer, colocou a parte da entrada do caminho certo, mas nossos familiares talvez não quis. Um dia também eu não quis. Quando minha mãe falava de Jesus, meu coração era enganoso quando eu era mais jovem. E ainda é enganoso se eu não tiver voltado para a palavra de Deus. E o mais perverso, porque meu coração, se eu não dar vazão para o inimigo, eu vou ser mal. Nós somos mal, irmãos. Quando nós vivemos na nossa própria natureza, Aleluia. e aí queremos culpar Deus. Porque quando nós plantamos hoje, a colheita ela não vem de hoje para amanhã, não. Ela vem de acordo com cada fruto. O fruto que eu conheço que mais demora anos para poder produzir frutos no nosso país é a jabuticabeira nativa. São 15 anos para produzir a jabuticaba. Aleluia. As enxertadas é 3 a 5 anos. E aquela árvore que tem lá em Israel, que ela é mais do que centenária, que eu esqueci o nome agora. O pastor Alexandre, esse dia tinha trazido, eu vi no YouTube sobre Israel, que eu esqueci o nome. É porque eu esqueci o nome. Ela produz depois de 100 anos. Não, não é Oliveira não. Tá
Obed é avô de Davi, pai de Jessé. Amém? Sempre, irmãos. E Jesus veio da descendência de Davi, viu? Foi da descendência de Ruth. Ruth não era israelita. Deus jamais vai te lançar fora. Mesmo falando tudo que é. Venha como está, não tem na Bíblia, mas lá em João capítulo 6, 37, Jesus disse: todos que o Pai me dá virão a mim, e todos que virão a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia, Deus. Jesus não lança ninguém fora, irmãos. Às vezes é nós que estamos alimentando das coisas que não é espiritual e começamos a morrer espiritualmente. E a carne, ela vence o espírito. E aí vem a morte física. Ou, quero dizer, a morte espiritual. Aí, como em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Essa é a primeira morte. Quando vem a morte física, aqueles que não estão em Cristo, vai receber o dano da segunda morte de Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Porque no juízo final, eu antes ouvi dizer que lá tem uma segunda. Deus não vai perder nenhum, não. Lá no versículo 13 de Apocalipse 20, vai abrir-se os livros e também o livro da vida. Os livros são as obras, irmãos. Eu não praticava o amor de Deus se não tivesse em Cristo. As minhas obras eram maus, me condenavam. E eu ia receber esse salário, que era a morte eterna. Então, Jesus se compadeceu juntamente com o Pai e pagou, cravando na cruz, a nossa sentença de morte. Glória a Deus. A nossa dívida. Ele riscou, mesmo que Ruth também. Nós vamos vê-la. Nós assentaremos na mesa com Abraão. Nós lembraremos de alguma coisa, nós lembraremos de Abraão. Mas aí, como eu falei, das coisas passadas, daquilo de sofrimento, não lembraremos mais. Apocalipse 21, versículo 4, 3 e 4. Ele julgará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas é para alguém vencer. Vencer significa ser com Jesus até a morte. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Passa para a irmã Ruth. Pode finalizar. Amém? Amém, irmãos? Que me perdoe, eu poderia terminar no tempo, mas essa mensagem é um pouco grande. Eu abreviei também. Então Deus não faz acepção, viu? De ninguém.